Belo era muito bem-humorado e dedicado à família. Sua esposa e filhas contam como era a relação com o cartunista. Ele era um pai excepcional, assim, ele participava da nossa vida ativamente mesmo. Ele estudava muito com a gente, ensinava muito pra gente, ele era muito presente. Nossa relação era ótima. Ele tinha algumas manias assim bem peculiares dele. Por exemplo, antes de dormir, ele exigia que a gente desse um beijo nele, desse bênção para ele, isso todas as noites. Se a gente não desse, ele ficava chateado mesmo, assim, era uma rotina nossa. E ele era muito carinhoso, ele era muito amigo. E apesar dele mexer com humor, com charge, as pessoas acham assim, nossa, ele devia fazer piada o dia inteiro. Mas não era assim não, sabe? Ele era uma pessoa até muito séria, assim, nos dias de semana, no dia a dia dele, ele até bem comportadinho, assim. Final de semana que ele era o palhaço da turma mesmo. Mas era muito boa a nossa relação. Quem conviveu com ele, não só família, amigos, colegas de trabalho, algumas coisas que eu tenho certeza que todos diriam em comum é que era uma pessoa extremamente bem-humorada, é uma coisa que transparecia nas charges, né? Mas, embora tivesse esse humor todo, era uma pessoa também, um pai, assim, muito responsável, muito presente na nossa vida e tudo. Belo era uma pessoa muito artística e, além de desenhar, cantava, compunha e tocava violão. Que tipo de música ele gostava de compor e de ouvir? Assim, tinha sertanejo, né? Aí chegava sábado, tomava uma cervejinha depois do almoço, aí deitava, põe aquelas músicas clássicas, ia dormir, Nicole do lado. Agora, compor, ele gostava de compor muita música assim, de gozação. Político, então, entendeu? Tem assim, aos montes, um monte de música que ele fez, mas tudo assim na gozação. Mas também tinha as músicas mais sérias, mais assim, até romântica, né? Ele estava mostrando várias outras vertentes dele, fez vários vídeos caseiros também, de humor também, que ele colocou no YouTube, alguns, para divertir de outras formas a galera. Acredito que, ao levar o teatro para a rua, é um movimento político, é um movimento de desconstrução de uma estrutura artística que foi imposta. Quando na Itália se estrutura um teatro baseado na separação das classes, né, nos locais muito bem separados, quem fica onde, em alguns teatros nós temos, teatros clássicos, nós temos o último andar que em alguns países era chamado de galinheiro, porque as pessoas ficavam apinhadas lá e quando a pessoa olhava para cima você via a plateia, várias cabecinhas da plateia tentando enxergar o que estava acontecendo. Então essa estrutura que é classista, que é extremamente organizada por uma concepção de homem, uma concepção de mundo, ela é desafiada quando uma trupe vai para a rua. E uma coisa que eu acho que é muito importante é que uma peça nunca é a mesma peça. Já não é no palco, na rua muito menos. Porque se eu apresento no Parque Alfield, por exemplo, eu tenho interferências muito diferentes do Museu Mariano Procópio, que são outras interferências bem diferentes do Parque da Lajinha, que foram experiências que eu tive. Quando eu apresentei nas ruas de outras cidades, eu também senti uma diferença, porque apresentar em Juiz de Fora tem um público, principalmente um público que assiste teatro, que participa, mas que assiste com um olhar mais crítico, com um olhar desafiador. O ator está, ao mesmo tempo, proporcionando, convidando para uma experiência estética e, ao mesmo tempo, sendo avaliado. Culturalmente, nós temos uma exigência dos espectadores nesse sentido. Apresentar em uma cidade como Presidente Bernardes, que, segundo o que nos relataram, nunca tinha havido uma peça de teatro nessa cidade. Foi a primeira vez que um grupo de teatro foi apresentado. E para pessoas que vieram, a sua maioria, vieram dos sítios ao redor e nós tivemos que marcar um horário dentro da realidade deles, foi uma experiência completamente diferente. Uma experiência muito importante como ator, porque ali eu tinha uma responsabilidade muito grande. A gente, mesmo quando a gente ensaia um espetáculo,
com um roteiro definido, né, com princípio, meio e fim, com falas decoradas, mesmo quando ele é dessa forma, a gente já tem que vir para a rua sabendo que a rua não é só nossa, né? E se você ignora o que está acontecendo na rua, não é teatro de rua, é teatro na rua. Quais são as oportunidades que o SENAC proporciona aos alunos? São várias. Nós temos aí, por exemplo, assim que você formar em uma determinada área, você pode entrar no programa, no site do SENAC, no Rede Carreiras, cadastrar seu diploma, cadastrar sua função, enfim, a sua especialização. E aí você tem contato com diversos tipos de empresa, colocando-se à disposição para trabalhar. Outra forma que a gente observa no dia a dia é você possibilitar ao jovem, através das palestras, através dos workshops que a gente realiza, o intercâmbio entre um ou outro participante, que aí você começa a fazer a sua rede de amizade, um círculo, e de repente você tem contato com as empresas, contato com os profissionais, que lhe permite também dar a chance de você se colocar no mercado de trabalho. E como se dá o contato dos alunos com as empresas através do projeto Jovem Aprendiz? O Jovem Aprendiz é um programa muito desafiador, interessante, e que proporciona ao jovem a oportunidade dele ingressar no mercado de trabalho através das empresas que assim o solicitam. Esses jovens, eles têm a oportunidade de, através do SENAC com relação à empresa, ele fazer um atendimento diferenciado para o seu aprendizado. Ele fica uma semana na empresa, desenvolvendo todo o aprendizado na outra semana que o SENAC aqui proporciona a ele. Então ele fica uma semana no SENAC e uma semana na empresa. E assim você consegue fazer com que a prática e a teoria caminhem juntas, dando a oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento profissional para eles. E no próximo bloco nós vamos continuar conversando com os alunos e também conversar com o Vanderlei, que é orientador do curso de cabeleireiro aqui do SENAC. Não saia daí, o Mosaico volta já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.